Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Iniciaremos neste momento a nossa aula número 9 do curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a notícia de inelegibilidade. Já que abordamos a respeito do registro da candidatura, da impugnação ao registro de candidatura, nós vimos os requisitos, nós vimos a respeito da competência, dos legitimados. Nós vamos agora, essa aula é mais rapidinha, mais célere, falar sobre a notícia de inelegibilidade. Estão preparados? Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Você que está assistindo inicialmente esse vídeo, o comecinho desse vídeo, que as aulas na sua integralidade não adquiriu o curso, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é, hoje nós temos duas opções quando nós queremos impugnar um registro de candidatura. São duas possibilidades. A apresentação de uma notícia de inelegibilidade, foi o que nós conversamos na aula passada, né? Eu apresentei para vocês que era possível uma notícia de inelegibilidade, ou a própria interposição de uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Inclusive, na aula anterior, nós falamos sobre todos os requisitos que são necessários para impugnar um registro de candidatura. Nesse momento, nós vamos falar sobre a notícia de inelegibilidade. Por que que eu tive que separar? Porque você vai lembrar que na ação de impugnação ao registro de candidatura, nós tínhamos ali alguns legitimados ativos para a propositura da ação. Estão lembrados? Quais são esses legitimados? Candidatos, partidos políticos, coligações, federações partidárias. Bom, eu citei também na aula passada que o eleitor ele não figurava dentre os legitimados para propor uma impugnação ao registro de candidatura. Estão lembrados? Mas eu falei que há uma alternativa para, uma vez que o eleitor ele tem ciência de uma inelegibilidade ou seja, de um fato que impediria o deferimento daquela candidatura, é possível que esse eleitor não legitimado na ARC, ele faça essa notícia, que é uma notícia de inelegibilidade perante a Justiça Eleitoral. Então, ao eleitor, vamos anotar aqui, ao eleitor é garantida esta alternativa de propositura, de notícia mesmo, de que há uma irregularidade para aquele candidato, para aquele pretenso candidato que deseja de fato ali propor a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. O eleitor, então, ele é legitimado para a notícia de inelegibilidade, não para a ação de impugnação ao registro de candidatura. Ficou claro esse início? Sim? Bom, nós utilizaremos como fundamento para essa aula uma resolução, que é a Resolução 23.609 de 2019, que é a mesma resolução que aborda sobre o registro de candidatura, as convenções partidárias, a formação das coligações, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Nós temos ali alguns artigos que foram destinados para a notícia de inelegibilidade, que nesta aula vamos conversar artigo por artigo, ponto a ponto, para não ficar nenhuma dúvida sobre a questão da notícia de inelegibilidade. Importante todos vocês conhecerem a possibilidade dessa declaração por parte do eleitor, ok? Então eu tenho aqui alguns objetivos desta notícia de inelegibilidade. Bom, primeiramente, como eu disse para vocês, a ação de impugnação ao registro de candidatura, ela é proposta apenas por legitimados, certo? E nós vimos, falei isso várias e várias vezes, que o eleitor ele está ausente dentre esses legitimados como possível, então, propositor da ação.
Então eu precisava de uma alternativa para que o eleitor, frente ao conhecimento de uma inelegibilidade que atinge aquele pretenso candidato, ele precisa então ter artifícios para provocar a justiça, no caso a eleitoral, diante da ocorrência desse problema. Certo? Bom, então essa é a primeira situação. Bom, o eleitor, então, ele poderá propor notícia de ausência de elegibilidade, que são aqueles requisitos que estão previstos na Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, e também ele, apesar de chamar notícia de inelegibilidade, né, ele vai noticiar também a ausência de uma elegibilidade, mas também a incidência de inelegibilidade, ok? Então, apesar do instrumento se chamar notícia de inelegibilidade, é possível também a comunicação por parte do eleitor desta ausência de elegibilidade. Perfeito? Ficou claro aqui? Bom, para que esse eleitor possa propor essa notícia de inelegibilidade, ele precisa estar em pleno exercício dos direitos políticos, ok? Desta forma, ele precisa estar quite com a justiça eleitoral. É um requisito aqui importante para esta propositura, né? É o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, a inocorrência aqui de qualquer hipótese de perda, né, de suspensão de direitos políticos, que são situações que torna aquele indivíduo não na sua capacidade total desse pleno exercício dos direitos políticos, ok? Nesse caso, o eleitor precisa de advogado? Não é necessário, tá? Para a notícia de inelegibilidade, carece da necessidade de um advogado constituído. Isso faz o quê? Isso possibilita, facilita que o eleitor, sabendo de algo que aquele candidato cometeu, que ou deixou de fazer, que o impediria a ser registrado, aquele indivíduo a ser registrado como candidato, isso possibilita que o eleitor fique mais, vamos dizer, à vontade, né? Porque não precisa constituir advogado, não precisa gastar para isso, né? O que é necessário para as ações eleitorais, né, na sua capacidade postulatória, na constituição de um procurador, de um advogado para as várias ações eleitorais existentes, para a notícia de inelegibilidade, esse eleitor que é legitimado não precisa constituir advogado. Então, é um meio facilitador, sem dúvida, né? Bom, e quanto ao prazo? Bom, primeiramente nós vamos aqui observar que a Resolução 23.609 de 2019, ela apresenta para nós um prazo para que eu possa noticiar essa inelegibilidade. E o prazo, ele é bem exíguo. Vocês vão perceber uma similitude com o prazo da própria ação de impugnação ao registro de candidatura. O legislador, no caso aqui nem foi o legislador, porque está previsto em resolução. O TSE, para não inovar a lei, né, não causar problemas, fez o quê? Colocou o mesmo prazo do eleitor do que o prazo que é oferecido aos outros legitimados na ação de impugnação ao registro de candidatura. Então, vocês vão perceber que é o mesmo prazo, está na Resolução 23.609, né, de 2019, e o artigo 34, ele fala o seguinte para a gente. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve providenciar imediatamente, olha só, deve providenciar imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de registro para a ciência de todos os interessados. Essa publicação ela acontecerá onde? Acontecerá no Diário de Justiça Eletrônico, tá? Então, a Justiça vai publicar todos os interessados